Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao podcast da 3 Cliques, mais conhecido como Podshipping, que nada mais é do que a junção do podcast com o dropshipping. Essa iniciativa ela surgiu com a ideia da gente trazer para conversar com vocês alguns players do mercado, pessoas que tiveram a vida transformada por meio do dropshipping, trazer clientes nossos para que possam responder as dúvidas que eventualmente vocês tenham e compartilhar aqui insights para ajudar a transformar a sua vida. No dia de hoje, começando de forma inédita, então o nosso primeiro episódio, eu trouxe um convidado aqui muito especial. É uma das pessoas que tem uma das pessoas de maior referência no mercado de dropshipping no Brasil. Eu vou ler aqui porque tem muitas qualidades. Além de tudo, ele é criador do Drop Summit. Será que você já sabe quem que é? Cofundador da FDX, mentor de milhares de lojistas e um dos primeiros a escalar vendas em dólar e euro. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho aqui na trajetória dele, entender o que faz uma operação faturar milhões e o que separa o vendedor amador do empresário de verdade. Então, senhoras e senhores, com vocês, nosso primeiro convidado, Thiago Andrade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, feliz demais em estar aqui com vocês e sendo o primeiro convidado ainda, mais honrado ainda. Então, muito obrigado pelo convite e eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai ajudar muita gente e esse é sempre o propósito. Desde quando eu conheci a 3 Cliques, eu sei que eles têm esse objetivo de levar o dropshipping muito mais longe, de levantar essa bandeira. Então, onde a 3 Cliques está aí trazendo essa mensagem, eu faço questão de estar junto e colaborar. Então, obrigado pelo convite, é uma honra. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Até aproveitando para você que não sabe o que é o dropshipping, né? Se inscreva no nosso canal aqui, acompanhe o conteúdo, porque a gente vai trazer várias informações explicando que o dropshipping nada mais é do que um modelo logístico, onde você pode vender produtos na internet sem se preocupar com estoque, porque nós da 3 Cliques temos diversas soluções para vocês, tá? Iniciando o nosso primeiro bloco aqui, Thiagão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada. Então o primeiro bloco é a jornada do Thiago Andrade. Antes do digital, o que você fazia? Eu era fuzileiro naval, era militar, passei no concurso para fuzileiro, fiquei 6 anos praticamente, quase 6 anos. E desde o início eu fui porque eu sempre fui apaixonado pelo militarismo. Nunca porque eu quis ser militar, eu queria viver aquela experiência. E eu lembro que desde os meus primeiros dias eu sempre falei que eu queria empreender, eu queria ser empreendedor. Mas até então nem sabia que era possível empreender na internet. Então percorri ali 6 anos como fuzileiro. Depois vi a possibilidade de me tornar piloto de avião, que era um sonho que eu tinha. Tenho ainda, acho que eu ainda vou realizar. Entrei para a faculdade de Ciências Aeronáuticas para ser piloto de avião. E na faculdade de Ciências Aeronáuticas eu descobri uma coisa triste. Que para realizar muitos sonhos a gente precisa de dinheiro. Olha só, que coisa, hein? Eu queria ser piloto, mas eu não tinha condições de pagar as horas de voo. Então, praticamente ali no último período da faculdade, eu resolvi largar a faculdade. Ao mesmo tempo que eu larguei a faculdade, eu pedi baixa do quartel, pedi para sair. O dinheiro que eu recebi, eu comecei a empreender. Aí iniciei empreendendo. Se eu for contar minha jornada empreendedora aqui nesse período, já vai ficar uns 3 dias. Mas eu abri uma fábrica de sabonete artesanal, picolé, sacolé artesanal. Eu virei instalador de papel de parede, e aí depois com essa loja de instalação de papel de parede eu fui vender cortina e persiana, virei corretor de imóvel, e uma jornada longa, tentando empreender. Tá bom. Até que em 2018, meu irmão chega lá em casa, com um vídeo do professor Luciano Augusto. Olha só. Falando, Thiago, olha isso aqui que legal. É parecido com o que você faz. Quando eu vendia cortina e persiana, minha cidade é uma cidade pequena no interior do Rio, eu comprava cortina no Mercado Livre para vender na minha cidade. Só que eu atendia as cidades ao redor fazendo da seguinte forma, anunciava no marketplace do Facebook, tudo artesanal. Quando vendia, eu comprava no Mercado Livre e mandava entregar na casa do cliente. Dropshipping. Olha só. Só que eu nem imaginava o que era. Quando meu irmão viu aquilo, o vídeo do professor Luciano Augusto, 2018, tá bom. Ele, cara, é o que você já faz. Olha que coisa. Naquele dia eu falei, vou largar tudo que não era muita coisa. Eu lembro o valor exato, eu tinha R$1.000 na conta. Maravilha.
E eu falei com a minha esposa, Mariana, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui, é isso aqui que vai mudar a nossa vida. Tá. Então, assim, foram 7 ou 8 anos desse período ali de quartel até dar certo no dropshipping. Mas na minha mente parece que foram poucos dias, porque foram dias de muita tentativa e erro e parece que o tempo voa. Olha só que coisa legal, né? E a gente tem algumas coisas em comum, né? Porque eu também fui militar, né? Sim. Então, isso com certeza nos ajuda nessa trajetória. Mas eu acho muito legal que você comentou que você tentou de diversas maneiras empreender, né? Você foi tentando, assim como provavelmente você que está em casa quer empreender, já tentou, talvez já fez alguma coisa que não deu certo. E aí eu te pergunto, Thiago, em que momento você percebeu, então, que o e-commerce poderia mudar a sua vida? Eu, por incrível que pareça, no dia que o meu irmão mostrou aquele vídeo, eu tive uma certeza que seria aquilo ali que mudaria minha vida. Eu tinha R$1.000 na conta, e eu lembro que eu falei com a Mariana é minha esposa, e eu falei, Mariana, eu vou abrir uma loja de dropship igual esse cara aqui tá ensinando. Ela foi totalmente contra. A gente estava tudo dando errado, a gente estava tentando empreender tudo dando errado. O único dinheiro que nós tínhamos, ela não aceitou. Só que quando eu olhei para aquilo em 2018, eu falei, cara, não tem como dar errado. Eu vou vender, tenho o potencial de vender para o Brasil todo, e é algo que eu já sei fazer, eu sou vendedor, já faço isso aqui tranquilo. E quando eu comecei a olhar as possibilidades, ainda ali vendo o vídeo do Luciano Augusto, de outras pessoas que compartilhavam muito conteúdo na época, eu vi que, entre aspas, era simples. Todos eles ensinavam um método muito simples de replicar. Eu já tinha a minha experiência com o comércio, agora eu faria de uma forma profissional, tendo o direcionamento. Então, aqui, na primeira vez que eu vi, eu já tive essa certeza. Cara, isso aqui não tem como dar errado. Tá. Não, e muito interessante, Thiago, porque na verdade você percebeu que aquilo que você já fazia, você poderia dar uma escala muito maior para aquilo, e talvez nacionalmente, então você foi para esse ramo. Agora, que coisa engraçada, né? Você mencionou o professor Luciano Augusto, que é um conhecido, um grande amigo nosso, inclusive um abraço para você, professor Luciano, e como a vida ela vai girando. Você está falando de 2018, nós estamos em 2025, então já se passaram 7 anos. E a gente sabe que você foi um dos fundadores do Drop Summit, junto com a Mariana. E a gente sabe que quando você foi fundar o Drop Summit, você naturalmente quis suprir uma dor do mercado. Inclusive o professor Luciano já palestrou no Drop Summit, né? Foi um Exato. convidado para palestrar no Drop Summit. Eu até falei lá na última edição, para mim foi uma alegria muito grande chamar o Luciano Augusto para estar no palco com a gente. Legal. E qual que foi a sua dor pessoal que te fez criar esse evento? Eu moro... até complementando até um pouco da resposta anterior para chegar nessa agora, eu moro numa cidade muito pequena. Minha cidade são 20 mil habitantes. Então eu vi que daria muito certo porque eu estava limitado numa cidade pequena e eu poderia vender para o Brasil todo. Então a internet ela me daria o poder de vender para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil e, melhor de tudo, sem estoque. Sem precisar armazenar, sem precisar ter oferta cara, porque a minha cidade é horrível para isso. A mesma dor que me fez querer expandir foi a dor que em 2021 me fez querer vir para eventos presenciais. Eu tenho pouquíssimo contatos na minha cidade. É uma cidade pequena. Hoje, deve ter ali 5 pessoas que fazem dropshipping também, e olhe lá. Quando eu fiz a primeira edição de um evento, que foi em 2021, antes nem era Drop Summit o nome nessa época, aqui em Alphaville também a primeira edição, eu queria ter pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho do que eu, junto. Então eu criei o primeiro evento em 2021 para suprir uma carência que eu tinha na minha cidade pequena de pessoas para network. E para mim, eu sempre olho o evento pro networking. Conexão de pessoas com o mesmo propósito que estão caminhando na mesma direção. Eu não tinha isso na minha cidade e vim pro evento presencial para desenvolver isso. E tomou uma proporção que lá atrás, em 2021, eu nem imaginava. Que maravilha, que maravilha. Não, é espetacular, né? A 3Click sempre esteve presente no Drop Summit desde a primeira edição e realmente um crescimento maravilhoso e um local, um ambiente onde as pessoas que estão lá, elas estão realmente focadas em aprender sobre dropshipping, se conectar com as pessoas que hoje vivem disso. Eu achei muito legal essa sacada que você teve, até empreendedora, né? E aí eu te pergunto, né? Você contou um pouquinho do seu começo, da sua trajetória,
E da onde que o Thiago acha que surgiu essa veia empreendedora? Então, eu não sou bom de memória, mas conversando com as minhas tias e com minha mãe, com os meus irmãos, uma história que eles contam é que quando eu era criança, tinha uma tia nossa que ela dava caixa de bombom pra gente. Ela dava uma pra mim e uma pra cada um dos meus 2 irmãos. Os meus 2 irmãos comiam e o meu pai, ele é pastor. Eu ia com a minha, não abria a minha caixa, eu pegava a minha caixa e ia pra porta da igreja vender o bombom. Pra no outro dia comprar outra caixa, isso com 5 anos. Você tá brincando? Então, assim, eu acho que eu sempre tive essa visão empreendedora. Outras pessoas próximas falam também que quando eu era criança, eu sempre falei que eu seria empresário, eu não tenho essa lembrança, mas todo mundo próximo fala muito isso. Só que isso foi com o tempo, acho que foi sufocado pela cidade, pelo ambiente. Até então, nem imaginava que a internet teria essa proporção que tem hoje. E foi sufocando. Não tem como eu ser um grande empresário, um grande empreendedor nessa cidade pequena. E acabei tomando outros caminhos e foi o que me levou ao militarismo. Bom, então finalizando aqui o primeiro bloco, né? Inclusive, se você curtiu, curte aqui o vídeo, compartilha para que isso possa alcançar mais pessoas e ajudá-las a se tornarem pessoas como o Thiago, que tiveram essa vida transformada por meio do dropshipping.